Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, até o versículo de número 17. Mas hoje nós vamos dar continuidade, vamos finalizar o versículo 14 e entrar no versículo 15. Amém? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, que pedimos a Ti nesta hora é a iluminação do Teu Santo Espírito, que nesta manhã nós possamos sair daqui, Deus, diferente, possamos sair daqui mais crente, mais salvo. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia, Senhor. Se por acaso, Senhor, existem pessoas entre nós que ainda não foi alcançado por essa graça maravilhosa que dias atrás nos alcançou, Deus querido, que essa pessoa hoje possa sair daqui com essa graça, com esse coração regenerado, com essa mente iluminada, enxergando o valor da cruz em sua vida. Muito obrigado, Deus, pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém, Deus. Podem se assentar, irmãos? Queridos irmãos, semana passada nós vimos aqui essas palavrinhas. E nós, no versículo 14, nós lemos e aprendemos o que significa seguir, o que significa essa paz e o que significa todos. E hoje nós vamos aprender o que significa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para os meus irmãos que se ausentaram semana passada, eu falei aqui que esse seguir aqui na nossa tradução, ela está um pouco rasa, porque no original aqui, ela está muito mais próxima do perseguir do que seguir. Você vê que perseguir, você usa muito mais força do que seguir. Seguir você pode caminhar, agora perseguir não. Perseguir você vai perseguir alguém correndo, se empenhando para poder alcançá-lo. Então, o autor, o escritor desse livro, ele está falando perseguir a paz com todos. E aprendemos que essa paz aqui, ela não é uma paz ausência de guerra, ausência de financeiramente, de saúde, não. Essa paz aqui que ele está falando é uma paz sobre harmonia. Nós vivermos em harmonia, a igreja viver em harmonia. Então eu tenho que perseguir essa paz.
Com quem? Com todos. Esse todos aqui, nós aprendemos semana passada, que esse todos aqui não é, irmão, não é todas as pessoas ou todos os indivíduos, não. Nós, semana passada, lemos, Jesus, ele falou para a gente amar os nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem. Paulo, ele falou para se depender de nós, temos que ter paz com todas as pessoas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, essa paz é com todos, mas essa paz aqui não é com todas essas pessoas. Por quê? O foco aqui é com a igreja. A igreja aqui, esse povo judeu, estava sendo perseguido lá fora, e quando chegar dentro da igreja, ele tinha que ser o quê? Acolhido, tinha que ter paz, tinha que ter harmonia, um tinha que entender o outro. Então, nós lemos semana passada diversos textos, irmão, que fala sobre paz. Por que fala sobre paz? Porque nós somos indivíduos ou pessoas difíceis de lidar. É por isso que o autor está falando assim, ó, perseguir a paz, porque eu e você temos temperamentos, ainda que esse temperamento foi estudado agora pela psicologia, muito recente, mas nós vamos entender que cada um de nós tem uma maneira de ser. Temos um pecado que às vezes inclinamos o nosso coração para esse pecado. Então tudo isso, o autor ele está nos ensinando para a gente perseguir essa paz. Ou seja, semana passada também lemos texto que fala que o Deus de paz só vai estar no meio da sua congregação aonde tiver o quê? Paz. Então, onde que tem contenda, o Senhor, ele não está, porque ele habita no meio de paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, fala que o Espírito Santo é o vínculo da paz. Então, nós temos que ter paz. Então, nós temos que perseguir a paz. Então, entendemos que seguir aqui é perseguir a paz. Agora, o autor, ele vai sair da paz com todos. Agora, ele vai para geral. Agora, ele começa a falar sobre algo pessoal. Se ele está falando para a gente perseguir a paz, ou seja, para a gente buscar a paz, viver em harmonia com todas as pessoas, agora o foco dele não é mais com todos, agora o foco dele é pessoal. Agora ele vai falar assim, ó, perseguir a paz. Agora ele está falando, perseguir a santificação. E quando nós lemos essa palavra, ou quando nós lemos, estudamos essa palavra sobre santificação, no Novo Testamento existe três posições sobre santificação, ou três conceitos, né? Ou três tipos de santificação. E hoje nós vamos estudar esses três tipos de santificação para a gente poder compreender melhor esse texto, sobre buscar ou perseguir a paz e a santificação. Por quê? O perseguir a paz e a santificação, se a gente não tem santificação e não persegue a paz, a Bíblia está deixando muito bem claro que a gente não vai ver Deus. Porque nós não veremos a Deus. Por quê? Viver em harmonia com os irmãos e buscar a santificação, isso é o aprendizado mais importante das Escrituras. Porque está deixando muito bem claro, porque sem isso não vamos ver o quê? Não vamos ver o Senhor. Sem a comunhão, nós não veremos o Senhor. Entendeu? Então nós vamos estudar hoje aqui essa santificação. E o primeiro tipo que eu posso falar é a nossa posição. Quem nós somos? Tem vezes que as pessoas elas não se vê como santo. Por quê? Porque ela vê que ainda erra. Mas a Bíblia vai dizer que santo também é uma posição. A partir do momento quando Jesus ele nos salvou por essa graça maravilhosa, ele nos tornou santo. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha o que diz, irmãos.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha o que diz. Acharam? Diz assim: mas vós sois dele. Dele. Dele de quem? De Deus. Mas eu sou dele como? Porque eu estou em Cristo. Então eu sou dele porque eu estou em Cristo. Sem Cristo eu não sou dele. Eu só sou dele a partir do momento que eu estou em Cristo. É por isso que eu estou falando, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha o que diz no texto. O qual nos tornou. Essa palavrinha aqui, nos tornou, no original ela está assim, ó, nos tornou, ou seja, a gente veio a existir, começar a ser, receber vida. Então Cristo, ele nos tornou, ou seja, nós passamos a ter vida, nós passamos a existir agora. Para quem? Para Deus. E como que eu existo? Aí o texto vai falar, ó, da paz de Deus, sabedoria e justiça. Porque a partir do momento quando Cristo, ele nos salvou, existem 4 coisas importantíssimas que acontecem no momento quando nós somos alcançados pela graça. Existe a regeneração, existe a justificação, existe a adoção e existe a santificação. Esses 4 elementos, ele acontece de imediato no coração daquelas pessoas que foram alcançadas pela graça. O meu coração foi criado um novo coração. Eu fui agora, todos aqueles meus pecados do passado que me condenava para Deus, com Deus, agora eu sou justificado, porque Cristo me justificou. Agora eu sou adotado na família de Deus, passo a ser filho de Deus, e agora eu passo também a ser santo. Então, santo na Bíblia é uma posição. Então, todos nós que fomos alcançados por essa graça, nós somos santos. Como? Por posição. Se eu sou filho de Deus, se eu fui regenerado, se eu fui justificado, se eu fui adotado, eu também sou santo. A minha posição é uma posição de santo. É uma posição de santo. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender é que nós somos santos. Abre comigo em 2 Tessalonicenses, irmãos. Vamos aprender aqui a 2 Tessalonicenses. Então, está anotando aí? Primeiro tipo de santificação é a nossa posição. Nós somos santos. Entendeu? Santo. Santo. Olha em 2 Tessalonicenses agora, capítulo de número 2, versículo de número 13. Acharam? 2,13, 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui essa santificação é a sua posição. Deus nos escolheu antes do princípio para ser santo. Qual é a minha posição? É santo. Entenda bem, irmãos. Santo aqui, como que é uma posição? Se é uma posição, é uma nova natureza. Então aqui não é algo teórico. Aqui não é somente algo de conhecimento. Não, eu tenho que entender que eu agora sou santo. Agora minha posição é uma nova natureza. Não é mais aquela velha natureza. Agora eu sou um novo homem. Agora eu recebi uma nova vida. Agora eu tenho uma nova existência.
que no passado eu não tinha. Então agora Cristo, Ele me fez santo. Então o que Cristo Ele fez em nós, irmãos? Pelo amor de Deus, nós temos que entender isso. Senão a gente vai ser vencido se a gente não entender a nossa posição. O que Cristo fez em nós? Ele tirou aquela velha criatura que estava em nós. Aquela velha criatura que tinha força em nós. Aquela velha criatura que falava assim: ó, você vai beber, e eu bebia. Você vai fumar, e eu fumava. Você vai sair com várias mulheres, e eu saía. Aquela velha natureza que tinha poder em mim, Cristo tirou. Agora eu tenho uma nova natureza. E essa nova natureza, ela odeia a natureza velha. Ela não suporta a natureza velha. Então, se eu não entender a minha posição, irmãos, eu vou viver pecando. Eu tenho que entender a minha posição. Qual é a posição do povo de Deus? Santo. Então, quando a pessoa te perguntar: você é santo? Você: eu sou santo. Não, eu sou santo. A minha posição é de santo, porque Cristo nos tornou santo. Qual é a nossa existência? Santo. Qual é a minha nova natureza? Santo. Quem eu sou? Santo. O que eu busco? As coisas santas de Deus. É por isso que eu sou santo. Então Cristo, Ele foi lá e nos libertou da velha natureza, e agora temos uma nova natureza, e a nossa posição é santo. Seguir a paz com todos, perseguir a paz com todos e a santificação. Então, primeiro ponto, eu sou santo. Se eu não entender, irmão, que a minha posição é uma posição de santo, eu não tenho como perseguir a santificação. Porque uma pessoa que não foi alcançada por essa posição de santo, ela é impossível de buscar a santificação. Só busca a santificação aqueles que se tornaram santos. Qual é a nossa posição? Santo. Abre comigo em 1 Coríntios. Nós vamos entender agora aqui um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o versículo de número 2. Acharam? Vou ler o 1 e o 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Santo. É uma posição. Santificado, chamado para ser santo. A minha posição é de ser santo. Aí continua: com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então o que Paulo está falando que essa igreja de Corinto é? Santa. Mas se eu entender se eu não entender que Paulo ele está citando aqui, ou ele está falando da nossa posição de santo, eu vou falar que Paulo ele está mentindo ou está entrando em contradição. Por quê? Porque a igreja de Corinto foi uma igreja que pelas cartas é uma igreja que teve mais problema. 2 cartas, a primeira com 16 capítulos, a segunda com 13 capítulos, é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. Depois vem Romanos, mas a maioria da resposta de Paulo nessa carta é resolvendo o problema da igreja. Por quê? Paulo está falando que era uma igreja santa, foi chamado para ser santo,
tinha uma posição de santo, mas dava trabalho para Paulo. Por que dava trabalho para Paulo? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 3, irmãos. Acharam aí? 1 Coríntios capítulo 3? Paulo, ele começou falando que era uma igreja santa, chamados para ser santo, posição santa. Mas agora o que Paulo fala dessa igreja aqui? Olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em... Era uma igreja que tinha uma posição de santo, a posição dela era santa, era o povo separado para Deus, mas a sua mentalidade era uma mentalidade imatura. Era a pessoa que tinha a posição de santo, mas não tinha crescido. É por isso que Paulo fala que crianças em Cristo não amadureceram. Quantas pessoas são chamados por Deus e continuam com essa imaturidade há anos? Não cresceram. Foram chamados por Deus, santo, posição santa, filho de Deus, mas não amadureceram. Continuou sendo criança diante de Deus. Essa igreja que nós estamos estudando aqui de Hebreus, capítulo 5, o autor ele fala, pelo devido tempo era para vocês ser mestres, mas eu tenho que falar como se falasse como criança. Por quê? Pessoas imaturas, pessoas que ainda não entenderam o que é ser santo. Por isso que Paulo está falando para essa igreja: vocês são santos, mas ainda são povo imaturo. Maturidade. É maturidade. Qual o segundo ponto aqui, irmão? Voltando lá para Hebreus capítulo de número 12. Segundo ponto aqui que eu quero falar. Qual é o segundo tipo também? É que a santificação, ela também significa separação. Olha só como coisa muito interessante. Primeiro, é uma posição, santo. Segundo ponto que o Novo Testamento vai nos mostrar é que a santificação também significa o quê? Separação, ó. Entendeu? Ó, uma nova natureza, mas agora essa nova natureza, ela passa a ser uma nova natureza separada. Separada do quê? Do mundo. Agora, aquilo que a minha velha natureza gostava, tinha prazer, a nova natureza agora é uma nova natureza e uma separação agora. Aquela minha velha natureza, o que ela amava das coisas do mundo, essa nova natureza agora, ela é inimiga do mundo, agora é separada. É algo separado. Vamos acompanhar alguns textos bíblicos, irmãos. Efésios capítulo 1. Abre comigo Efésios capítulo 1. Versículo 1. Acharam aí? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, que vive em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Olha só, é pessoas santas que vivem onde? Aqui está falando sobre separação. São pessoas separadas que vivem onde? Numa localidade, mas são separadas. Eu vivo em Bangu, mas eu sou separado. As coisas e as contaminações da cidade ou do bairro Bangu não podem me contaminar. Por quê? Eu sou separado. Separado. Olha só
aqui em 1 Pedro ele vai falar muito mais claro. Olha só o que ele diz aqui. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16. Acharam? Porque está escrito. Porque escrito está. Sede santo por quê? Esse santo aqui é separado. Sede o quê? Separado. Deus é separado? É separado. Seja separado também. Então a minha posição é santo, e eu também sou separado. Por eu ser santo, eu sou o quê? Separado. Por eu ser santo, agora eu não sou mais atraído pelas coisas do mundo, porque eu sou santo, a minha posição é de santo. Se eu sou santo agora, eu sou separado. Deus ele falou, sede santo porque eu sou santo. Sede separado, eu sou separado. Sede separado agora. Olha o que Pedro ele vai falar ainda no capítulo 2, versículo 9, ainda da sua primeira carta. Olha o que ele diz, irmãos. Capítulo 2, versículo 9. Olha a separação aqui, ó. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, separado. Sacerdote real, separado. Nação santa, separado. Povo de propriedade exclusiva de Deus, separado. O que Pedro está falando? Que nós somos um povo separado. Separado para quem? Do mundo para Deus. Somos separados. Então, irmão, esse tipo de separação aqui, ou de santificação, é o quê? Essa santificação, por ela ser uma santificação de separação, o que ele está nos mostrando? É que nós somos santos de posição e somos separados. Separado de quê? Nós temos que se separar de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus. Tem pessoas ainda que não cresceram no conhecimento. Continua sendo criança, como lá em Corinto era, pessoas crianças. Nós temos que nos separar, irmão, de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus. É romper com tudo. Por que eu tenho que romper com tudo? Porque tudo aquilo que é do mundo passa a ser inimigo de Deus. Se as coisas mundanas me atraem, eu estou sendo atraído por aquilo que Deus é inimigo. Por isso que nós temos que ser santo de posição e separado. É romper, irmão, com tudo que nos impede a se dedicar ao Senhor. Quais minhas amizades? Tem pessoas que têm mais amigos seculares do que irmão em Cristo. É proibido ter amigos seculares? Claro que não. Mas os meus irmãos em fé são os meus melhores amigos. Falam da mesma fé, dos mesmos princípios. As conversas são conversas santas, porque um santo santifica o outro santo. Irmão, nós temos que romper com tudo. Pode ser pessoas, pode ser parentes, pode ser família. Claro que não o casamento, mas o resto de tudo aquilo que nos impede. Temos que romper, querido. Senão a gente não vai crescer. A gente vai continuar sendo pessoas imaturas. Trabalho, o que for. Isso aí está me impedindo de eu crescer. Eu tenho que romper. Eu gosto muito dessa pessoa, mas essa pessoa não está me conduzindo a Deus. Ela está conseguindo me influenciar por aquilo que Deus odeia. E se eu ter uma posição de santo e Deus me separou, agora para as coisas santas, as coisas imundas, eu não posso mais viver nessas coisas imundas, irmãos.
não posso mais viver. Essas coisas não podem mais nos atrair. Nós temos que ter repulsa disso. Nós temos que odiar isso. Porque qual é a minha posição? É santo. Queridos irmãos, quantas pessoas queriam ser alcançadas por essa posição e não são, e você foi. E é isso que o autor, ele está falando de Hebreus. Acorda, povo. Olha a sua posição, povo. Olha quem vocês são, povo. Olha quantas pessoas estão morrendo sem ter contato com Deus, e Deus te fez santo, e você está desvalorizando essa chamada, rejeitando essa chamada. A gente vai ver isso nos domingos que vem, se Deus permitir. Tua posição é uma posição de santo, irmão, separado para Deus, para ser santo. E qual é o outro ponto, então? Se eu sou santo, separado, qual outro ponto? Entenda bem, irmãos. Ó, eu estava aqui. A minha velha natureza estava aqui, me agarrando. Eu me lembro, quando eu era criança, quando eu era jovem, eu usei muita droga, irmão. Cara, eu me lembro, irmão, que eu sabia que eu estava errado, porque eu fui criado no meio evangélico. Minha mãe é crente desde... E eu me lembro que eu vi o dia... Até hoje, se eu estiver em um lugar, eu não consigo ver o dia clarear. Eu me lembro que eu estava na esquina de casa, perto da minha casa, lá na rua, lá na comunidade. Eu estava lá, e eu me lembro que eu via no dia clarear, os irmãos indo para a escola dominical cedo, e eu tinha vontade de ser aquela pessoa ali. Eu não conseguia. No outro domingo eu estava vendo de novo eles passando. Naquele domingo eu ficava triste, eu falava assim, meu Deus, no domingo que vem eu vou para a igreja. Eu não conseguia, porque a velha natureza tinha poder sobre a minha vida. Aqui, ó, eu falava assim, ó, eu vou lá, mas a velha natureza, não, sábado que vem tu vai usar droga. Eu poderia acordar de manhã, falar assim, não, hoje eu não vou usar droga, não, mas durante o dia, quando chegava a noite, a gente ia usar droga. Eu e meus amigos iam lá, com meus companheiros, ia usar droga. Aqui, o vício estava aqui. O vício estava aqui. Ele me impedia de querer buscar as coisas de Deus, porque a velha natureza estava aqui, ó. Mas quando a graça de Deus me alcançou, irmão, fez isso aqui, ó, na velha natureza, tirou a velha natureza. Aí o meu colega que era viciado juntamente comigo, se converteu. Aí ele foi e me chamou um dia eu fui para a igreja, ó. Agora eu fui. Agora eu sou essa pessoa, agora eu não sou mais essa pessoa. Agora existe uma nova vestimenta sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Agora é uma nova vestimenta que nos dá poder para rejeitar. Nos dá poder para rejeitar aquele pecado, aquele vício. Ele nos libertou do império das trevas. As trevas não têm mais poder sobre nós. Agora nós estamos aqui. A velha natureza está aqui. Agora a nova natureza está aqui. A nova natureza agora me separou do mundo. Agora não é somente para mim viver separado do mundo e ter uma posição. Agora existe uma dedicação. Aquilo que eu não conseguia fazer antes, no passado, agora eu consigo fazer. Por isso que aqui o texto está falando, perseguir a santificação. Agora eu posso, agora eu tenho, agora eu devo. Se eu sou separado do mundo, as coisas do mundo não me atraem mais, agora eu sou obrigado a me dedicar por aquilo que me atrai. E o que me atrai? A santificação. O que me atrai? A dedicação. O que eu sou atraído? Por aquilo que Deus gosta. A santificação. É por isso que ele está falando, perseguir a santificação. Acompanhe comigo Romanos, irmãos.
capítulo 6. O que é essa dedicação agora? Agora é um processo que o cristão ele cresce cada vez mais. Agora é um processo de amadurecimento, agora é crescimento. Eu era menino e agora eu começo a caminhar para ser pessoa velha, pessoa madura. Entende? Eu estou falando espiritualmente, tá, irmão? Ó, pessoa madura. Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora o quê? Os vossos membros para servir o quê? A justiça para a santificação. Ó, se lembra? Meu lado aqui, velha natureza, o que ela buscava? Agora, a nova natureza, o que ela busca? Agora nessa posição, ela pode muito bem buscar essas coisas. Agora ela vai buscar. Se os meus membros, no passado, serviu para as impurezas, agora não. Agora ela busca a santificação. Se dedica, né? É um crescimento dinâmico agora. É um crescimento dinâmico. Olha em 1 Coríntios, olha em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 7. Acharam? Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Agora, por essa posição que eu tenho de ser santo, de não ter mais o domínio, não ser mais dominado pelo pecado, agora eu posso muito bem se dedicar à santificação. Por quê? Hoje eu tenho esse poder, Cristo me deu esse poder. Qual é o poder? De buscar a santificação. No passado, na esquina, eu não tinha esse poder. Agora não, agora eu tenho. Busca a santificação. Então, buscar, qual é a vontade de Deus? A santificação. É a santificação, é a vontade de Deus. Olha só o versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Nós temos que ser o quê? Santo, separado e santificado. Busque a santificação. Persegue a santificação. Porque sem isso, não vai ver. Não verá, irmãos. Não verá. Não verá. É uma coisa muito séria isso aqui. Uma coisa muito séria para nós. Preste atenção que que a Bíblia está nos alertando. Tá? Sem a santificação não vamos ver o Senhor. Estamos aqui para quê? Qual é a nossa maior vontade? É terreno? É ficar aqui? É matéria? A Bíblia fala, se nós pensarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ó, é a santificação. É coisa séria, irmão. Estou alertando para você coisa séria, querido. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha como que é algo dinâmico. Versículo de número 18. Segunda Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ó, é algo dinâmico. Somos transformados de glória em glória. A imagem de quem? Do seu filho. A santificação, ela me molda a imagem de Cristo. Ela me molda. Quando eu busco a santificação, eu começo a me parecer com Cristo. Entende? A imagem de Cristo está em mim. Quando eu busco a santificação. Então qual é o nosso dever? Buscar a santificação. É uma ordem imperativa. Buscai a santificação. É uma ordem, irmão.
É uma ordem. Todos aqueles que foram alcançados, todos aqueles que têm essa posição de santo, o dever é buscar a santificação. Buscar a santificação. O dever é buscar a santificação. Irmãos, um homem chamado, escreveu esse livro, J.C. Ryle, olha o que ele diz no livro, irmão. Olha o que ele diz no livro. A fé não envolve uma influência, não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa. A fé que não envolve, olha só, a fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor do que a fé dos demônios. Os demônios têm fé, eles creem e temem. Tiago falou isso. Os demônios creem e temem. Então entenda bem, se eu tenho fé, e essa fé ela não me influencia no meu caráter de santo e de santificação, não é melhor do que os demônios. Não é melhor do que o dos demônios. Antes é uma fé morta. Não é dom de Deus. Não se engane. Se os prazeres do mundo têm mais valor do que as coisas santas para ti, tem que acordar para a vida, irmão. Você tem que orar. Se você quer ser regenerado, você tem que orar a Deus, pedir a regeneração. Senhor, eu ouvi a mensagem, eu entendi o que é ser santo. Senhor, me regenera, Pai. Transforma meu coração, pelo amor de Deus. Eu não quero viver no inferno, Senhor. Eu quero ser salvo por essa graça. Transforma meu coração, Pai. Que as coisas santas me atraem, Senhor. Meu Deus. Quantas pessoas não foram mudadas, não foram influenciadas. O coração do mais piedoso crente em seu melhor momento é um campo ocupado por duas forças, irmãos. Entenda bem, a faísca do pecado ainda habita aqui. A minha posição é de ser santo. Eu fui separado e agora eu tenho que me dedicar, mas existe algo dentro de mim ainda que luta contra essa dedicação. É uma luta. Gálatas fala que existe uma luta entre o espírito e as coisas da carne. Existe essa luta, porque muitas pessoas não se dedicam, porque são vencidas pelas consciências da carne, são vencidas. A tua posição é de ser santo, você tem que se dedicar, é algo motriz, é um motor, indo em direção das coisas santas, mas às vezes, irmão, nós somos influenciados por aquilo que está dentro de nós, o pecado. O pecado. E existe algum processo, irmão, de dedicação que usamos por causa do meu, da graça que Deus nos deu. Algumas das pessoas que o processo de santificação é fazer muitas coisas. Não. Existe um meio que Deus nos deixou para a gente se dedicar, e nesse processo a gente vai crescendo. E quais são esses meios de dedicação? Leitura da Bíblia. Coisa simples, mas é muito valiosa. Leitura da palavra de Deus. De repente tem pessoas aqui que durante toda essa semana estão ouvindo hoje a palavra de Deus porque eu estou falando. Teve tempo para tudo, menos a leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus é o meio da graça que Deus deixou para nós, a gente se dedicar à santificação, à leitura da palavra de Deus. Qual é o outro? Oração privada. Tem pessoas que não têm tempo para ler, nem tem tempo para orar. Como que vai querer crescer? Vai ser aquela pessoa imatura. Vai ser aquela pessoa levada ao vento.
Uma hora as coisas do mundo, outra hora as coisas de Deus. Uma hora as coisas do mundo, outra hora as coisas de Deus. Ó, é uma alma dobre. Tiago, ele fala uma alma dobre, ó. É como a onda do mar. Uma hora está lá, mas outra hora está cá. Uma hora está lá, uma hora está cá. Por quê? Não usa os meios de graça que Deus deixou para nós. A leitura da palavra, a oração privada, a frequência regular do culto público de adoração a Deus, isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui também é um meio de graça, da gente crescer, da gente se santificar. O pastor Paulo Júnior, ele tem uma mensagem que ele fala sobre o que os puritanos falavam a pessoas que faltam culto sem ter uma questão palpável, ou algo sério para poder resolver. Os puritanos falavam que isso é você crucificar Cristo, é você rejeitar a crucificação de Cristo, é você não dar valor. Sabe aquele dia quando você acorda e fala assim, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para o culto, aí se arruma lá, vem para o culto. Pelo amor de Deus, irmão, você é santo. Não é questão de hoje eu vou para o culto, não, hoje eu vou, não, hoje sair daqui com a mentalidade, domingo que vem eu vou estar no culto adorando a Deus de novo, porque Ele é merecedor, nada pode me impedir. Eu já tenho que estar sexta-feira já me preparando para estar cultuando a Deus no domingo. Eu já tenho que estar falando, Senhor, eu preparo o meu coração para domingo estar te louvando, Senhor. Olha para esse altos céus, irmão, olha quem criou todas essas belezas, e Ele olhou para você antes da fundação do mundo e falou, não, você vai ser santo, e chega agora, eu recuso todos os meios da graça que Deus deixou para mim, a dedicação de santificação. Como que é isso, querido? Meu Deus do céu, vamos acordar, povo, vamos acordar, irmão. Qual é o outro meio de graça? Ouvir constantemente a palavra de Deus e a participação regular da ceia do Senhor. Então, irmão, no sentido de posição, nós somos totalmente santos, tá? Mas estamos o quê? No processo de santificação. A igreja de Corinto estava no processo de santificação. Paulo falou, vocês são santos, mas a gente vê, de acordo com a carta, eles estavam num processo de amadurecimento, de dedicação. Então, eu sou santo, eu olho para a minha vida, eu sou um pecador, eu sou santo, eu sou separado, mas eu olho para a minha vida, eu sou um pecador, mas eu tenho que me dedicar às coisas santas, porque eu estou nesse processo. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Acharam? Eu estou no processo. Qual o processo? De santificação. Acharam aí? Olha o que diz. Filipenses 1,6. Estou plenamente, olha o que ele está plenamente certo. Ele está falando assim, estou convicto. Eu tenho certeza. É isso que Paulo está falando. Eu tenho certeza. É um homem que teve experiência com Deus. Ele está falando assim, eu tenho certeza. Qual é a certeza que ele tinha? Aquele que começou uma boa obra. Cristo começou uma obra em vocês, irmãos? Cristo começou uma boa obra em vocês, irmãos? Começou? Então Paulo está falando assim, eu tenho certeza, eu estou convicto, eu estou absolutamente certo, e aquele que começou uma boa obra, o que ele vai fazer? Ele vai completar até aquele dia, até aquele dia, o que Jesus está fazendo? Nessa caminhada, está me aperfeiçoando. Então, olha, separado, minha posição santo, separado, e agora a minha dedicação à santificação.
Então agora eu quero me parecer mais com Cristo. Eu quero me parecer mais com Cristo. Por quê? O alvo, irmão, supremo do cristão não é riqueza, não é ter boa família, não é ter boa saúde. O alvo supremo do cristão é a santificação. Irmão, tudo isso pode vir na minha vida, financeiramente, família abençoada, mas o meu alvo é a santificação. O alvo do cristão é a santificação. O alvo supremo é o último degrau, é aquilo lá que eu tenho que buscar. Ou o primeiro degrau, é esse aqui que eu tenho que buscar. Os outros vai vir de lucro, mas qual é o meu dever? Buscar isso. Por que eu tenho que buscar? O texto está dizendo, eu não vou ver o Senhor se eu não for santo. Sem a santificação, eu não vou ver quem? O Senhor. Olha o que o texto diz. E eu não vou dar o versículo 15. E sabe o que vai acontecer? Pastor Astro vai chiar. Olha só o versículo de número 15. Sem a qual ninguém verá o quê? Irmão, ele não deixa dúvida. Ele não está falando assim, ó, pode ser, de repente. Não, ele está afirmando, sem a qual não vai ver o Senhor. O que é ver o Senhor aqui, irmão? O que eu ver? Não é um ver superficial. Porque quando Jesus descer do céu, todo olho verá. Todo olho verá. Vai descer, todo olho verá. Não é superficial, é todo olho vai ver. Vai ver. Mas o que ele está falando aqui, ninguém verá o Senhor, é através dessa comunhão com Deus. Ó, se eu tenho comunhão com... Não tenho... Ó, Cristo e a igreja. É uma tipologia de um casamento. Cristo, o marido, e a igreja é o quê? É a noiva. E eu estou aqui no meio. O que o texto está me falando? Ó, a igreja e Cristo, eu estou aqui. Se eu não tiver comunhão com a igreja, eu não posso ter comunhão com Cristo, porque é a noiva dele. Por isso que ele está falando assim, ó, seguir a paz com todos, a comunhão com a igreja e a comunhão com Cristo. Aí eu vou ver o Senhor. Entendeu? Aí eu vou ver o Senhor. Não adianta a gente ficar no culto magoado com o próximo. A gente tem que resolver as questões logo. Porque essa mágoa que a gente vai sentindo porque o irmão ofendeu o outro e a gente não resolve logo, essa mágoa só vai crescendo, o diabo só vai tomando espaço. E a Bíblia está deixando muito bem, essa comunhão, não vamos ver o Senhor. Aqui o texto está falando, essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, todo mundo vai ver, o mundo verá o Senhor. Mas aqui está falando sobre comunhão. Se eu tenho comunhão com o Senhor, eu vou ver. Se eu sou santo, se eu sou separado e eu sou dedicado à santificação, eu vou ver o Senhor. Irmão, entenda bem o que eu vou falar aqui. E a gente vai finalizar, porque não vai dar para me falar o versículo 15, porque o 15 semana que vem é importantíssimo para a igreja. É conselhos que que o apóstolo aqui está dando. Hebreus, quem escreveu Hebreus aqui está dando. É conselhos aqui. Primeiro conselho aqui, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora ele vai começar a dar conselho agora para todo o povo. No versículo 15 em diante ele vai dar conselhos, vai continuar os seus conselhos aqui. Então o que é importante na nossa vida? A gente entender que o perigo da apostasia é impossível. Entenda bem, eu posso passar um período, mas eu não posso passar a minha vida. Eu posso ter um período de imaturidade, mas a minha vida inteira de maturidade não. Por isso que Paulo, ele tem um momento, ele fala assim para a igreja de Corinto, ó, nesse ponto aqui eu não louvo vocês, mas nesse ponto aqui eu louvo vocês. Então a gente passar um período de maturidade é uma coisa, agora passar toda a vida de maturidade, a gente tem que acender um alerta. Opa, peraí, será que a minha posição
É santo mesmo? Será que eu estou me separando? Será que eu estou me dedicando? Porque eu tenho que acender um alerta, irmão. É um alerta. A igreja, ela vai cumprir essa ordem. Sede santo, porque eu sou santo, perseguir a santificação. É uma ordem. E a igreja de Deus vai fazer isso. Se eu e você somos a igreja de Deus, nós vamos fazer isso. Então, o momento de imaturidade, a gente tem que começar já a se distanciar dela. Agora a gente tem que começar já a buscar as coisas que nos faz amadurecer, nos moldar a imagem de Cristo. Porque esse foi o plano de Deus. Se lembra? Deus criou quem? Adão. Adão, por seu pecado, ele corrompeu tudo. Tudo ele corrompeu. Corrompeu a alma, corrompeu o coração, corrompeu o pensamento, corrompeu tudo. Tudo Adão corrompeu. O que Cristo fazer? O que Cristo veio fazer? Nos tornar novamente aquela pessoa melhor ainda do que Adão. Então agora nós temos uma imagem. Qual a imagem? De Cristo. Essa imagem tem que estar em mim. Essa imagem tem que estar em você. Então até agora nós estudamos o quê? Perseguir a paz com todos e perseguir o quê? A santificação. Então você está saindo aqui desta manhã com esse ensinamento, que o Novo Testamento, ele nos deixou 3 tipos de santificação: posição, separação e dedicação. Uma coisa atrai a outra. Se eu fui santo, minha posição, eu fui separado. Se eu fui separado, eu vou ser dedicado. Aqui é um degrau, tá vendo? É um degrau. E nesse degrau eu tenho que subir. Eu não posso estar parado. Você não pode estar parado, hein? Não pode estar parado. É proibido a igreja de Cristo estar parada. Tem que caminhar. E semana que vem nós vamos ver textos fortíssimos a questão disso, a respeito disso. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé então. Vamos estar orando a Deus. Que bom que vocês entenderam, tá bom? Senhor, o que nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor? Já que nós aprendemos a nossa posição, a nossa separação, a nossa dedicação, o que nós pedimos a Ti? Depois desse ensinamento, Deus, pedimos a Ti a Tua força, Espírito Santo. Se hoje nós sabemos e aprendemos que nós não podemos continuar na nossa imaturidade, Senhor, nos faça crescer na Tua graça, Pai. Nos faça crescer, Senhor, no ambiente espiritual, Pai. Nos faça crescer, nos faça ser maduro, adultos, Senhor, concernente às coisas espirituais, meu Pai. Me ajuda, Pai. Ajuda meus irmãos. Existem pessoas aqui, Senhor, entre nós, que têm buscado essa dedicação, Senhor. Ajuda essa pessoa. Ajuda o Teu povo, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor, entrar nesse processo de amadurecimento, meu Pai espiritual. Nós não queremos continuar sendo criança, Deus. Nós somos Teu filho, Pai. Aprendemos que aqueles que são os filhos, o Senhor corrige para o aperfeiçoamento da santificação, Pai. Que tudo isso que tem acontecido na nossa vida, meu Pai, seja as coisas boas, seja as coisas más, faça-nos crescer, Deus. Porque a Tua palavra, ela nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que são Teu filho, meu Pai. Todas as coisas. Nos ajuda a crescer, Deus.
Estamos cansados, Senhor, de um dia ser crente maduro e no outro dia ser crente criança, Deus. Não queremos, Senhor, ter uma alma dobre. Queremos crescer, Deus. Queremos caminhar na Tua direção, Pai. Existe coisa melhor nesse mundo, Senhor, do que caminhar na Tua direção, Pai? Será que existe algo melhor, Senhor, do que seguir os Teus passos, meu Pai? Será que existe alguma coisa nesse mundo que consegue nos atrair mais do que os Teus passos, Senhor? Nos liberta, meu Pai. Que essa guerra que está dentro de nós, que o Teu Espírito Santo venha vencer, Senhor. Que essa velha natureza, Senhor, venha ficar lá no passado, Senhor, porque hoje nós aprendemos que a nossa posição é de uma nova criatura, é uma nova natureza, meu Pai. Estamos cansados, Senhor, de viver, de praticar, Senhor, esses pecados tão absurdos aos Teus olhos, Senhor. O Senhor está nos vendo, meu Pai. A Tua palavra fala que os Seus olhos são como chama de fogo. O Senhor olha lá no íntimo do nosso ser, Pai. Nos ajuda a ser crente, Senhor. Nos ajuda, Pai, a buscar a Tua face, Senhor. A santificação é algo sério, meu Pai. Se nós não formos santos, não veremos a Ti, Senhor. E se não vamos ver a Ti, o que estamos fazendo aqui, meu Pai? Estamos gastando nosso tempo à toa, Jesus. Não é isso que eu creio, meu Pai. Não é isso que eu creio. Ah, Senhor, que a Tua graça, Senhor, essa graça que é tão poderosa, Senhor, age com esse poder, Pai, na nossa vida, Senhor. Não queremos viver, Senhor, longe de Ti, Senhor. Não queremos viver, Pai, separado de Ti, Senhor. Que a Tua graça possa nos atrair, Senhor. Que os meus da graça venham nos atrair, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que a igreja clama a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que pedimos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nesse momento dessa fraqueza em nós, nos ajuda, Senhor. Fomos alcançados por essa graça maravilhosa, Senhor. A palavra fala, Senhor, que nada e ninguém pode nos separar do Teu amor, Senhor. Então nos ajuda, Pai. É o que pedimos a Ti, nos ajuda a ser santo, a nos dedicar à santificação, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda meus irmãos, Senhor, nesta manhã. Que possamos sair daqui meditando nessa Tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, com o coração queimando. Porque a Tua vida criou vida porque a Tua palavra criou vida em nós, Senhor. Queima, Senhor, o nosso coração. Que o nosso coração possa temer, Senhor, diante de Ti, Pai. Ah, Senhor Jesus, nos ajuda, é o que pedimos a Ti, nos ajuda. Vamos estar louvando a Deus, irmãos. Queremos crescer, Senhor, na Tua presença, Deus. Vamos louvar nosso Senhor Jesus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra Te dizer.
Um domingo excelente, uma semana excelente. Até terça, tá bom? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. E todos digam amém. Vai em paz, irmão. Não esqueça de cumprimentar os irmãos, tá bom?